Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal novamente. Obrigada a todos os inscritos, aqueles que estão chegando agora. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa compartilhar comigo e ser abençoado com as maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa vida. E hoje eu vou trazer para vocês uma história incrível, uma história maravilhosa de experiência com Cristo, onde Jesus verdadeiramente mostra que ele se importa com os animais, que ele se importa com a sua criação, que ele se importa com as nossas almas, com tudo que ele fez, com tudo que ele criou, não é mesmo? E hoje a história é aqui, ó, a história da gambá, a história da mãe gambá. Para dar uma introdução para vocês, o irmão Brana, conversando com outros irmãos, ele teve contato com uma notícia onde uma mãe ela teve um filho ilegítimo e por isso ela cometeu uma maldade, né? Ouvindo a voz do inimigo que sempre está trazendo coisas ruins para nós, ele nunca quer coisas boas para nós. Ela pegou então esse bebê, que era um filho ilegítimo, um filho que ela rejeitou, e ela embrulhou em alguma coisa, talvez um lençol ou alguma coisa, e ela jogou no rio. Mas antes disso ela já havia asfixiado ele, ou seja, tinha ceifado a vida dele antes de jogar no rio, né? Um pobre bebezinho. E comovido dessa notícia, o irmão Brana disse, ele fez um comentário que é verdadeiramente certo, né? Onde ele disse que isso, quem faz esse tipo de coisa não pode nem ser chamado de mãe, né? É muito mais baixo do que um cão, né? Porque os animais, ele protege a sua cria, né? Então ele estava muito contristado com isso, né? E nesse exato momento, ou nesse período ali, apareceu no cercado da casa dele uma mãe gambá, com seus filhotinhos sobre ela, alguns na bolsa. E por falar na bolsa, né? Os dois únicos animais que carregam os filhotes na sua bolsa, uma bolsa interna, são o canguru e a gambá. São os dois únicos animais que têm essa bolsa, né? Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês, ó, mostrando a bolsa, mas mais para frente no vídeo vocês vão ver. Vamos ver do que se trata. Então essa mãe gambá estava ali e ela estava com as perninhas todas feridas, estava até com bicho nas pernas, né? E ela ficou quietinha lá. E o irmão Brana, ele sempre nunca fazia as coisas sem ter a direção do Espírito Santo. Então ele sempre vigiava porque ele não queria que a vontade dele fosse feita, mas a vontade de Deus. Então jamais ele sairia orar por uma pessoa ou muito menos orar por um animal sem a direção do Espírito Santo, né? Mas isso não significava que ele não sentia a pena, a dor daquele bichinho que estava com a perna toda cheia de bicho já, né? E fraquinha e morrendo ali na sua residência. Mas eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou fazer diferente hoje. Hoje eu vou fazer a tradução para vocês e mostrar o vídeo, porque o vídeo, eu achei que o vídeo ele é completo, ele mostra os passinhos da gambá, ele faz a gente entrar na história realmente. Espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final, porque é uma história maravilhosa. Vamos lá? Mamãe Gambá, William Marion Brana. Você pode estar em dificuldades terríveis, como todos sabemos. Eu estava sentado na minha varanda conversando com os meus associados aqui, o irmão Gold e a irmã Mercer, e estávamos falando sobre uma jovem moça de cor, a qual havia matado seu bebê um dia antes. Ela teve um filho ilegítimo. A criança, ela enrolou em um cobertor e a asfixiou. Entrou em um táxi, foi até o rio e a jogou no rio.
O motorista do táxi contou aquilo à guarda costeira. Eles pegaram o pacote com uma rede de arasto e encontraram o bebezinho morto. Mas o bebê não havia afogado, ele havia sido morto por asfixia. E saiu a foto dela no jornal. Eu estava falando aos meus irmãos. Assentados na varanda, eu disse: sabe, aquela mulher não é nem mesmo deveria ser chamada de mulher. Disse: uma cachorra tem mais moral do que aquela mulher. E então olhamos descendo a estrada. E a minha casa é a quarta vindo da rodovia, uma travessa, ou numa pequena avenida, como deve chamar aqui. É a única casa que tem uma cerca ao seu redor. Bem, eu olhei subindo e vindo pela estrada de carros, aí vinha uma velha gambá. Agora vocês da Virgínia sabem como são os gambás. Eu fui guarda florestal por muitos anos em Indiana e eu estudei a vida selvagem, é um dos meus preferidos. E qualquer um sabe que os gambás não saem durante o dia. Os gambás saem à noite. E então ficam deitados e dormem durante o dia. E eu disse: veja, Léo Gene, ali vem uma gambá. E quando ela chegou em frente ao meu portão, ela entrou. E notei que inclinava para um lado assim, arrastando uma perna. E levantei e corri até ali e havia um ansino ali no jardim. E peguei o ansino e virei a gambá. Eu disse: talvez ela esteja com hidrofobia, porque o clima está quente agora, creio que era junho. Eu disse: talvez ela esteja com raiva, e assim sendo é melhor deitá-la. E quando eu parei a gambá, aconteceu de eu olhar e a perna dela estava toda onde o carro atingiu e os cães haviam mascado, e ela estava inchada com o dobro do seu tamanho. E não quero ser deixá-lo com nojo, mas as moscas atacavam, e ali havia vermes e mosca atacando toda a perna. E eu disse: machucaram há alguns dias atrás. E segurei o ansino nela. Geralmente elas fazem o que você chama de brincar de gambá, se deitam, mas ela não, ela estava mordendo no ansino. E então a gambá é o segundo animal, o canguru e o gambá. São os dois únicos que têm uma bolsa para levar os filhotes até dentro. E eu observei quando ela abaixou a sua bolsa, que ali havia 4 gambazinhos sem pelo, mais ou menos desse tamanho. E eles tentavam mamar nela. Eu disse: eis aqui, rapazes. Ela é uma mãe. E eu disse: vem aqui, Jenny. E por volta daquele momento a senhora Wood, o senhor Wood, que eram antigos testemunhas de Jeová, e seu filho tinha sido curado das pernas paralisadas daqui para baixo, de tal modo que ele nem mesmo sabia qual perna estava sendo levantada agora. E eles haviam mudado para perto de mim. Ela é uma veterinária. E subiu até ali para olhar e ela disse: veja aquilo. Eu disse: rapazes, esta gambá é mais mãe do que aquela mãe ali que afogou o seu bebê. E eu disse: ela provavelmente não tem mais que 1 hora para viver, mas ela deseja passar essa hora lutando pelos seus bebês. Ela é uma verdadeira mãe. E então, quando levantei a sua perna um pouquinho, a senhora Wood disse: irmão Branham, o que você vai fazer com ela? Eu disse: eu não sei. Ela disse: bem, é melhor você matá-la. E apenas peguei os pequeninos e fui, porque eles têm a boca redonda e eles morreram sem mamar nela. E eu disse: eu não posso fazer isto. E ela disse: pensei que você fosse um caçador. E eu disse: eu sou um caçador, mas não sou assassino.
E ela disse, ora, você não quer dizer isto. Ela pensou que estava certa. Humanamente ela estava. Ela disse, você vai deixá-lo sofrer assim? E eu disse, eu não sei o porquê, senhora Wood, mas simplesmente não posso matá-la. Disse, deixe o meu marido Banks matá-la. Eu disse, não posso deixar que ele o faça isso. Então você vai deixá-la aí morrer assim? Eu disse, eu acho que é assim que será. E levantei assim com um ancinho. Aqueles gambazinhos e ela protegeu imediatamente. E correu até em frente à minha porta e desmaiou e ficou. Então, enquanto ela estava desmaiada, nós a sacudimos para saber se ela estava morta ou não. Ela disse, e você vai deixar esses filhotes esse leite velho? Eu disse, eu acho que vou. Então, o dia inteiro, as pessoas vindo e indo. A noite chegou, ela ainda estava deitada ali. Bem, o Sr. Wood apareceu para me afastar, me levantou para um pequeno passeio. As visões te enfraqueceram e eu dirigi para o campo um pouquinho. Após algum tempo, quando voltamos perto das 11 horas, lá estava a velha mãe Gambá deitada ali. Eu fiquei, sabia, ela iria alguma vez e ela se moveria quando o sol, ela iria embora. Mas ali estava ela deitada. E a minha esposa disse, Billy, você vai deixá-la morrer assim? Eu disse, eu acho que ela já está morta. Eu disse, veja, aqueles filhotinhos mamando. Disse, eles estão morrendo de fome. Disse, provavelmente eles não estão conseguindo nenhum leite com ela. E eu a cutuquei algumas vezes ao tocá-la com os pés e vi como um pequeno sorriso em seu sorriso. E eu disse, ela não está morta, nós vamos para dentro. Billy, meu rapaz, chegou por volta da meia-noite e ele a viu deitada ali. A noite inteira não conseguiu tirá-la da minha mente. Na manhã seguinte saí bem cedo. E eu olhei ali deitada, minha velha Gambá toda coberta de orvalho, aqueles pequeninos continuavam mamando. E aconteceu de eu olhar de pé, estava a minha garota Rebeca, uma criança muito espiritual, acabara de ter sua primeira visão, há pouco tempo atrás. E ela disse, papai, o que o senhor vai fazer com essa velha mamãe Gambá? Ela está morta. Eu disse, eu não sei, querida. Ele disse, você não deveria estar aqui fora, corra para dentro da casa. Disse, apenas vestida com o seu velho pijama. E eu disse, entre para dentro da casa e vá para o quarto, o papai está voltando. Eu entrei para a minha sala de estar. Eu me assentei, comecei a esfregar a minha testa assim com a minha cabeça baixa. Eu não sei o que pensar a respeito disso. E isso depende de você e de Deus. Mas alguma coisa disse para mim, o que você fará a respeito dela? Eu disse, eu não sei, não estava pensando. E eu disse, não quero matá-la. Por que aquilo? Disse, você pregou um sermão sobre ela ontem? De ser uma verdadeira mãe? Eu disse, sim, isso está certo. Bem, disse, ela está deitada em sua porta por 24 horas, esperando por sua vez para receber oração, e você nunca disse uma palavra a respeito disso. Eu disse, bem, eu não sabia. Eu disse, com quem estou falando de qualquer modo? Eu balancei a minha cabeça e pensei, aquilo foi uma voz? E pensei, Deus, tu guias a águia por inexplorável ar. Um pardal não pode cair em uma rua sem que tu saibas. Queres dizer que tu guiaste essa pobre Gambá ignorante até este aqui? Eu disse, perdoe teu servo estúpido. E eu fui aí fora. E a pequena Beck ainda estava olhando por cima do corrimão. E desci até lá onde ela estava de pé. E deitada ali, eu disse, Senhor Deus, perdoe-me. E se tu queres que eu ore por esta mãe Gambá, e tu a guiaste pelo instinto,
Ela não tem uma alma porque é um animal. Quer saber? Aquela gambá sabe mais a respeito de Deus do que muitos pregadores sabem. E ela estava deitada ali. E eu disse: Senhor Deus, perdoe-me. E que ela possa ficar boa. A minha Bíblia está aberta aqui diante de mim. Talvez você tenha ido isto nos homens cristãos de negócios. Isso saiu na imprensa nacional, a imprensa associada. Aquela velha mãe gambá se levantou. Ajuntou os seus 9 filhotes. Saiu andando pela estrada e mais feliz que podia, e aquela curva virada, dando a Deus, olhando para trás, portão como se dissesse: obrigada, irmão Brana. E pelas árvores afora ela foi com seus filhotes. Até onde eu sei, eles ainda estão na floresta junto e felizes. Deus sabe que isto é a verdade. Oh, é o amor verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo deseja ver algo genuíno. E vocês, pessoas aqui nesta noite, Deus Ele depende de você para projetar o seu amor ao pecador. Há algo a respeito de um homem ou de uma mulher. Você é um criador em miniatura. Já viu pessoas que você gostava de estar perto delas? É a atmosfera que elas criam ao redor delas. Outras boas pessoas que você não suporta estar perto delas. Elas criam aquilo da maneira, vivem pela maneira que pensam. É uma pequena atmosfera na qual você vive. William Marion Branham, 14 de março de 1958, Hillsborough, Virgínia. Maravilha, né? Que amor é esse, né? O amor do Senhor Jesus Cristo, que se preocupa com o seu povo, se preocupa conosco, se preocupa comigo, com você, com os animais, com a natureza, com toda a sua criação, não é mesmo? Então, deixe aqui ativado o sininho para as próximas histórias e também deixe aqui o seu comentário, o que você está achando das histórias que estão sendo contadas aqui no canal. E se quiser, compartilhe. Se inscreva. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim permitir.